Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast CAAM, a voz da advocacia jurídica. Hoje teremos um episódio especial dentro da campanha do Setembro Amarelo, Todos pela Vida. E vamos falar sobre ferramentas práticas para fortalecer a saúde mental no dia a dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum transtorno mental. No Brasil, dados da Fiocruz apontam que mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com depressão, ansiedade, e a ansiedade já atinge cerca de 9% da população. Por isso, falar de saúde mental é fundamental para todos nós, advogados, profissionais de outras áreas e para a sociedade em geral. E para abordar esse assunto tão importante nesse mês de setembro, nós convidamos aqui o Dr. Jean Carlos, que ele é psicólogo clínico, pós em terapia cognitivo-comportamental, experiência com adolescentes e adultos, especialista em ansiedade e autoconhecimento. Seja bem-vindo, Dr. Jean. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Convidamos também a doutora Diana Almeida, que é especialista em saúde mental e psicoterapia fenomenológica existencial, pesquisadora da UFAM, pós em psicologia organizacional e do trabalho. Seja bem-vinda, doutora Diana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui também. E vamos começar com os nossos entrevistados. Já compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, porque é um assunto que interessa a todos. Doutores, por que ainda é tão difícil falar sobre saúde mental no Brasil, mesmo com campanhas como Setembro Amarelo, ganhando força ano após ano? Perfeito. Eu começo falando, a questão do sentido de elitização ainda da psicologia como um serviço ainda muito distante, inacessível para algumas pessoas. Então a gente junta aí a dificuldade financeira, que algumas pessoas têm, e esse estigma, de achar que é muito distante ou talvez ali não ajudaria tanto como a pessoa pensa ou imagina, Então existe essa resistência, essa barreira, mesmo tendo a campanha vindo reforçando a importância do autocuidado, cuidado com a saúde mental, desse olhar atento para a nossa saúde, não só física, porque a gente precisa ter essa atenção de uma forma ali totalmente cabal, de uma forma ali holística, Então, quando a OMS fala que saúde, é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, a gente precisa ter esse complexo, Tudo isso junto, unido para que o indivíduo, o ser humano, possa estar plenamente saudável, plenamente ali habilitado para uma vida, no seu cotidiano ali, sem dores, sem transtornos, sem nenhuma dificuldade na sua vida rotineira. Vocês trabalham com crianças e adolescentes e hoje as escolas, elas têm psicólogos também, não é? Que podem atuar diretamente. Eu acho que não dá para atender todas as crianças, mas auxiliam ali naquele momento em que elas estão dentro da escola, que é um momento assim de conhecimento de si mesmo, dos sentimentos, e que acaba, querendo ou não, gerando ansiedade, não é isso? Uhum. De acordo com o que nós vemos no consultório, nas redes sociais, hoje em dia esse paradigma já está sendo quebrado, as pessoas já estão reconhecendo a importância da saúde mental em decorrência de um grande número de adoecimento emocional. Então, hoje em dia, nós já conseguimos falar para mais pessoas que se interessam, mais pessoas que buscam. Temos as redes particulares, as clínicas particulares, como a RISE, que nós atendemos, nós somos profissionais de lá, mas também temos os outros veículos do SUS para quem é de baixa renda. Nós temos a porta de entrada, que é a UBS. Nós temos, da UBS, eles encaminham para outras redes de apoio da comunidade, só que ainda é um serviço muito precário. Precisam de mais profissionais, Sim, né? precisam. Nas escolas agora que estão reconhecendo a importância, agora que estão envolvendo
os psicólogos na rede de apoio, mas ainda não tem em todas as escolas. É uma realidade que ainda está distante, né? A campanha do Setembro Amarelo é algo que começou de poucos anos para cá, não foi? 2015 para cá. Exatamente, porque era estigmatizado. Setembro Amarelo, o que remete? A suicídio. Sim. Então é um tema que por muitas vezes acaba sendo assustador para algumas pessoas pelo desconhecimento. Sim. As pessoas não têm conhecimento, sentem medo de falar. Hoje já está sendo quebrado, né? Isso já está sendo desmistificado. É justamente a informação, o conhecimento que é gerado com as palestras, com o movimento, né, com a campanha do Setembro Amarelo, que a campanha não é somente falar do suicídio, mas é falar de prevenção, Sim. é falar de combate ao suicídio, valorização da vida e justamente fazer com que os pais, os familiares, a rede de apoio saibam identificar, saibam o que fazer com o ente querido que esteja em sofrimento psíquico. Então, pelo contrário do que muitas pessoas achavam, que esse é um tema que vai causar gatilhos ou então vai dar ideia para algumas pessoas, não, na verdade é o contrário. É a informação, é o conhecimento que diminui o medo das pessoas, né? Que mune elas de ferramentas, de práticas e saber o que fazer, saber como buscar ajuda, saber como a rede de apoio vai conseguir cuidar, né? Então, a campanha Setembro Amarelo ela não deveria ser só em setembro. Sim. Né? É um conhecimento tão relevante, a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. Mas qual é a cultura que nós vivemos, que nós geramos, né? Que é a saúde física em primeiro lugar. Só que agora nós já estamos percebendo que a saúde mental, se ela não estiver bem, ela impacta no físico e ela impacta em todas as áreas da sua vida, social, financeira, espiritual. Que muitas vezes aquele problema no corpo, aquelas dores, isso está relacionado à saúde mental, né? Com certeza. E as pessoas têm um preconceito, ainda bem que isso está sendo quebrado, né? Esse preconceito, mas tem esse preconceito com terapia. Ah, quem faz terapia, enfim. Então, existe ainda um preconceito que com campanhas, e quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão querer fazer. Eu já fiz terapia e eu recomendo para todo mundo. Sim. Meu filho já fez terapia e eu recomendo para todo mundo. Nós, psicólogos, fazemos terapia. Sim. É necessário. Sim. Né? Cada um de nós precisamos de ajuda para lidar com as nossas angústias, nossas dores, nossas inseguranças. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, porque nós somos seres humanos. Né? E o que foi pensado antigamente? Que para fazer terapia era coisa de louco. Sim. Você só precisava procurar o psicólogo quando você já estava adoecido. E na verdade não, a terapia ela vem combater as doenças. É uma prevenção, não? Uma prevenção. E as pessoas só procuram, infelizmente, né? Sim. Pouca parcela da população, que são, como ele falou, mais elitizada, que tem mais recurso, elas entendem que a terapia é uma maneira de cuidado, de prevenção. Mas as pessoas, a maioria, elas só procuram quando já estão doentes. Por isso que superlota as redes de saúde pública. E às vezes as pessoas nem percebem que elas já estão dando sinais, né, de que estão precisando desses atendimentos, desses acompanhamentos. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não percebi que eu estava. O meu filho já fazia terapia e a psicóloga olhou para mim e falou bem assim, mãezinha, você está precisando. Para você cuidar do seu filho, você precisa. Foi um choque ali para mim. Eu falei, vou fazer. E fiz até receber alta. E quero voltar a fazer porque é algo tão maravilhoso. Aquele momento que você passa ali dentro do consultório, fazer as atividades certinho. Eu sempre falo, façam terapia e façam as atividades, porque não adianta nada você chegar lá, falar e chegar em casa e não colocar em prática. Não colocar em prática. Foi falado, né? Isso é um grande impasse, porque as pessoas, algumas começam com toda aquela empolgação. Sim. Só que por conta da ansiedade que ela já chega, ela quer soluções imediatas, sim, resolver tudo para ontem. Ela não quer voltar na terapia 2, 3 vezes, ela quer uma consulta só, ela já quer que resolva a vida dela inteira. Né? Ou seja, ela já chega com a ansiedade e a ansiedade foi um processo a ser construído. Sim.
Não foi de um dia para o outro que você desencadeou aqueles gatilhos, aqueles sintomas físicos. Então, vai ser um processo também de mudança de rotina, de adquirir bons hábitos, qualidade de vida, estilo de vida, mentalidade. Então, é um processo, percebe? Que na terapia você vai adquirir esse conhecimento, mas você tem que ter paciência. Sim. Né? No processo. Então, muitas vezes não funcionam para algumas pessoas porque é como tudo na vida, elas querem soluções imediatas. Elas procuram na internet, no chat GPT, e aí aquela consulta ali no chat GPT já resolveu Sim. toda a vida dela. Então percebe que é uma cultura que nós, infelizmente, que a sociedade nos levou para o adoecimento emocional. As pessoas elas querem um prazer imediato. Elas buscam nos vícios, né? Elas buscam em prazeres imediatos, compras, por exemplo, excessos, pensando que aquilo vai preencher a sua alma e vai trazer felicidade. Até porque nas redes sociais a gente vê muito esse mundo Isso. Glamorizado, perfeito, né? que é muito Isso. perfeito, é tudo muito perfeito, então as pessoas acabam se influenciando nisso. E eu vejo pessoas que já começaram a postar sobre terapia, eu falei, acho isso maravilhoso, porque vai influenciar outras pessoas também a cuidar da saúde mental. Exatamente. Nós vemos muitos famosos, Sim. né? Atrizes que estão incentivando. Eu acho que a tendência é essa normalização, né, da terapia. E, complementando essa primeira pergunta, é interessante que a própria sociedade já expõe, já demonstra ali os sintomas, né, desse não cuidado com a saúde mental. Então você percebe que até as próprias empresas perceberam, né? Sim. E as últimas pesquisas mostram que o número de afastamento por ansiedade, burnout é muito grande, tem sobrecarregado ali a previdência social, porque as pessoas estão se afastando por conta de doenças mentais e o próprio governo ali colocou a NR1, adicionou ali para ter essa atenção psicossocial justamente no ambiente de trabalho, e as empresas, né, buscam complementar, buscam oferecer como um benefício para os seus colaboradores a própria terapia. Então tem empresas que, por exemplo, como o Wellhub, eu até trabalho para o Wellhub, então eu atendo os colaboradores das empresas, né, que estão vinculados àquelas empresas, e todas as semanas fazem acompanhamento da terapia, porque os gestores, as empresas entenderam, né, que se o seu trabalhador não tiver ali pleno, né, mentalmente, Sim. psicologicamente, ele não consegue exercer bem o seu trabalho ali onde ele exerce, entendeu? Isso mesmo, doutor Jean. O senhor atua muito com transtornos de ansiedade. No dia a dia, quais sinais as pessoas podem identificar em si mesma que indicam que ela precisa de uma ajuda profissional? Eu acho que os principais, os que são mais assim, digamos, demonstráveis é os sinais físicos, né? Então, as pessoas ali passando por uma crise de ansiedade e ela começa a sentir sinais e sintomas, né? Que vão desde uma dor abdominal, tensão muscular, e aí vai evoluindo para dificuldade de respirar, né? Palpitação, coração acelerado, e aí suor nas mãos, tremores. Então você vê que é uma gama de sintomas, e esses sintomas, né, faz as pessoas temerem pela sua vida. Então logo em seguida vem sintomas psicológicos, né, como a incapacidade de relaxar, o medo de morrer. Então quando elas sentem, né, esses sintomas da ansiedade, quando elas estão ali com um pensamento tão cheio, né, de problemas, preocupações, porque a ansiedade é exatamente isso, né? A antecipação Sim. de uma ameaça futura. Então a gente pode estar aqui nesse ambiente seguro, tranquilo, mas mesmo assim a nossa mente está nos levando a sentir ansiedade por algo que ainda não existe, que está só no futuro, na nossa imaginação. Então eu sempre costumo dizer que às vezes a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, entendeu? Então existem duas áreas, assim, digamos, uma abstrata, que é a nossa imaginação, e a própria realidade, que é aqui onde nós estamos nesse momento presente. Então, esses sintomas, né, psicológico, físico, então quando a pessoa percebe, né, perceber em si, e aí sempre que eu atendo, eu sempre pergunto o que a pessoa está sentindo, né, e aí passa pela insônia. Então o indivíduo pode passar o dia todo trabalhando, chegar cansado, mas ele não consegue dormir, vai dormir 1, 2 horas da manhã, porque os seus pensamentos estão tão assim atordoados, vem aquele turbilhão de pensamento, o excesso, né, de pensar,
e aí se preocupa com questão financeira, família e tudo mais. Sim. E aí tudo isso leva a mais ansiedade, mais antecipação do futuro, né? Mais nossa mente ainda mais no futuro, querendo resolver, e aí bate a impotência, a dificuldade de não resolver os problemas, né? E isso tudo vai minando a nossa força, vai gerando desgaste mental, a ponto de as pessoas chegar nesse nível de crise, né? De ter que procurar um pronto-socorro porque não consegue controlar a sua respiração, e aí já evolui para um ataque de pânico. Então, perceba que pequenos sintomas, né? Pequenas mudanças, pequenos mau hábitos, a própria dificuldade de dormir, a insônia, vai evoluindo, né, para um desgaste físico, mental. Então, como a doutora Diana falou, não é um motivo pontual, né? A ansiedade, a depressão, burnout não é algo como hoje eu estou aqui, senti uma preocupação e já estou com sintomas, já estou com sinais e tudo mais. É um processo longo, né, que às vezes a pessoa vai evoluindo de leve, passa para moderado, grave, e aí as pessoas também precisam compreender que na terapia vai haver um processo, né? Não vai ser em 1 e 2 sessões que num passe de mágica vai resolver esse problema que é tão complexo. O senhor falou da questão da falta de ar. Eu lembro de um amigo meu que ele foi parar no hospital, que ele disse, eu tô infartando, eu tô com falta de ar, chegou, não tinha nada, os exames perfeitos. Sim. E os médicos falando, você precisa de um acompanhamento psicológico, tratar da sua saúde mental, e ele não queria aceitar que não era nada, ele queria continuar ali no hospital. Ele falou, não, eu não tô bem. E os médicos falando pra ele que não tinha nada, que o coração dele estava bom, os exames estavam perfeitos, mas que o problema estava na cabeça. Sim. Que era uma crise de ansiedade forte. E pra gente é mais fácil aceitar um diagnóstico físico, né, do que psicológico. Alguns pelo estigma e outros pela facilidade de pensar, não, se for um problema físico, vou resolver com pílula, com remédio, com medicação. E as pessoas têm essa visão meio que abstrata da terapia, né? Que acha que é apenas conversa, diálogo, jogar a conversa fora. Mas quando a pessoa passa, você mesmo passou, né? Sim. E viu ali que existe, né, um processo, existe técnicas, existe as tarefas de casa, sim, né? As atividades para o paciente fazer durante a semana, para quando ele retornar, né? E aí ele vai tomando decisões. Então, às vezes, o paciente precisa tomar decisões que ele está adiando, decisões que podem mudar a vida dele, entendeu? E aí o terapeuta ajuda, incentiva, né, instrui, faz o paciente olhar outras perspectivas, né, outros pontos de vista, e aí ele mesmo vai tomando a sua melhor decisão. Então, às vezes a mudança, a melhora que às vezes ele precisa estar em adicionar bons hábitos, em tomar decisões, em se afastar de pessoas tóxicas. Então, perceba que é um contexto de coisas que podem melhorar e ir de início ali ao objetivo principal da terapia, e principalmente de pacientes ansiosos, que é a redução dos sintomas que ele está sentindo. Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito sobre terapia cognitivo-comportamental. Expliquem pra gente como que ela ajuda no tratamento da ansiedade e no processo do autoconhecimento. Perfeito. Essa terapia é a minha abordagem, né? A TCC. Então, cada psicólogo ele pode escolher, não necessariamente que ele vai só ficar com essa abordagem, né? Mas ele pode escolher se especializar. Me especializei nessa área e é uma abordagem que muitas empresas, inclusive a que eu trabalho, que eu citei agora há pouco, utiliza porque ela é uma abordagem que pode ser mensurada, entendeu? Então, consegue-se mensurar a evolução do paciente, né? Na aplicação de questionários aí todo mês. Aplica-se ali o questionário de ansiedade, depressão e bem-estar. E aí o paciente vai respondendo e conforme o questionário for diminuindo ali os sintomas e aumentando a questão do bem-estar, é possível ver ali, né, acompanhar essa evolução dele. E na questão do autoconhecimento, em síntese, a TCC, ela trabalha exatamente como o nome diz, cognição e comportamento. Então, entende-se que existe essa relação, né, da nossa cognição, que são nossos pensamentos, né, com o nosso comportamento. Então, aquilo que nós pensamos, né, aquilo que nós idealizamos, aquilo que passa pela nossa mente, é exatamente que acaba direcionando os nossos comportamentos. Então, a forma como a gente se comporta é influenciada por aquilo que nós pensamos. Então, os nossos pensamentos, eles
né, a partir do momento que a gente pensa algo negativo, catastrófico, isso, né, direciona e muda a forma como a gente age no nosso dia a dia. Sim. Então, por isso que o foco da TCC é exatamente ir de encontro aos pensamentos do paciente, fazer uma espécie de reestruturação, que é isso que nós chamamos de modificar aquilo que o paciente pensa, né? E aí, consequentemente, modificando o pensamento dele, a gente consegue modificar o comportamento e conseguir ali, digamos, regular as emoções. Então, nesse processo, né, de terapia com TCC, o paciente conhece as suas emoções, né? Então ele sabe o que é exatamente ansiedade, a gente explica como é esse modelo, né? Que é ali uma situação desencadeia pensamentos automáticos. Sim. E esses pensamentos automáticos geram 3 tipos de reações, né? Reações no nosso emocional, fisiológica e comportamental. Então, indo de encontro aos pensamentos automáticos, identificando eles, né? Aplicando questionamento para o paciente e ele entendendo, despertando a consciência, né, da importância desses pensamentos e que ele precisa modificar, e a partir daí ele já começa a gerar autoconhecimento, começa ali a ter essa autorregulação das emoções e a terapia ela não se torna algo para sempre, né? Então o paciente começa a ser seu próprio autoterapeuta, né? Então ele começa a lembrar, a identificar aquilo que o terapeuta falou, ó, esse pensamento é disfuncional, catastrófico, e eu preciso fazer isso e isso, e aí a partir daí ele começa a seguir a sua vida de forma autônoma, né? Sem precisar ali, digamos, fazer a terapia para sempre. Então uma outra inverdade, né? Que as pessoas acham, não, se eu começar, vou ter que fazer a vida toda. Não necessariamente. E tem alta, né? Eu não sabia Sim. que tinha alta. Quando a psicóloga falou, você já tá perto de ter alta, eu fiquei assim, eu falei, não sabia, isso era novidade pra mim na época. Exatamente. Fiquei feliz com isso, me senti. Doutor, agora, quais ferramentas práticas o senhor indica para quem quer fortalecer a saúde mental, principalmente quem atua com profissão de bastante estresse como advogado? Perfeito. A gente sempre fala, né, que a nossa vida, a nossa saúde mental, ela não se resume apenas na terapia. A terapia Sim. também é uma parte, né, do autocuidado que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, eu gosto de usar a analogia, por exemplo, de uma pessoa que está pré-hipertensa. Então, ela vai no cardiologista e aí o que o médico fala? Ó, você precisa, né, tomar essa medicação, tudo bem, para ir diminuindo. Mas existe o contexto, você precisa, né, cuidar da sua alimentação, diminuir o uso do sal, Sim. fazer atividade física, entendeu? Então, tudo isso, né, visa contextualizar ali a questão do objetivo dele, que é a diminuição da pressão arterial. Então, eu comparo também com a terapia, né, com essas ferramentas. Então, a terapia faz acompanhamento semanal, mas é preciso cuidar do sono, né? Então, às vezes, a gente acaba ignorando, né, e alguns profissionais acabam achando que o sono é só uma perda de tempo. Mas, na verdade, muita coisa acontece no nosso corpo enquanto a gente dorme. Não é só um descanso em si, né? Não é só descansar meu corpo e tudo mais. É um momento ali que várias coisas acontecem no nosso organismo, né? O nosso corpo ele continua trabalhando, fazendo uma espécie de autolimpeza, né? Então a gente consegue, né? Os estudos já comprovam que a pessoa que estuda e para ela reter aquele conteúdo, ela precisa também ter uma boa noite de sono, né? Porque o nosso sono também trabalha na questão da memória. Então, o sono faz uma diferença enorme, não só, né, nessas questões que eu falei, mas também no outro dia. Então, se você Sim. dorme pouco, no outro dia você está indisposto, cansado, né, fadigado por conta de não ter uma boa noite de sono. Outra ferramenta muito útil é exatamente a atividade física, né? Então, a atividade física, independente do que seja, né? Pilates, né, hidroginástica, musculação, né, aeróbico, toda atividade física, né, ela traz benefícios, né? Não só para o nosso corpo físico, né, que é incrível, mas também para a nossa saúde mental. Porque ali naquele momento está sendo liberado neurotransmissores, hormônios, né, a sensação de bem-estar, dopamina. Então, perceba que há um complexo, há muita coisa envolvida na hora da atividade física. Então, sempre a gente recomenda, né? Sempre pergunta, você está fazendo atividade física, você consegue caminhar, né, na sua rua, em volta da sua casa. Então, sempre é possível, né, a gente separar um tempo para ter também
essa atenção com a nossa saúde física, né? De manter o nosso corpo em movimento e tudo mais. Então, fazer pelo menos 3 vezes na semana já começa a ajudar, né? Previne desde doenças, né? Cardiovasculares, circulação sanguínea ajuda também. Então, é totalmente benéfico. E por último, tem a questão também de pausas no trabalho, né? Então, uma outra ferramenta que às vezes a gente ignora, né? Então, às vezes o profissional está tão ali atarefado e acaba pegando muita coisa, não consegue organizar sua rotina, né? Então, essa organização de rotina parar para comer. Então, às vezes o profissional acha que sono e alimentação é coisa de gente fraca, né? Então, Sim. eu preciso estar aqui, produzir e tudo mais. Mas o que a gente vê é um desgaste desses profissionais. Estresse, então aumenta o estresse, então não dorme bem, não se alimenta direito, né? Vem o estresse e aí daqui a pouco a pessoa desenvolve um burnout, né? E aí vem um desgaste mental e aí começa a vir os sintomas do burnout, a despersonalização, né? A pessoa começa a achar entediante o trabalho, começa a sentir repulsa por aquele trabalho, não porque ele odeia ou ele não gosta, mas porque ele não está sabendo organizar a rotina, né? Para que não se torne ali um trabalho que o sobrecarregue, entendeu? Então, precisa ter esse equilíbrio. Então, a gente sempre busca, né? Aplicar essas ferramentas juntamente com a terapia para que o profissional tenha esse equilíbrio na vida dele e na sua rotina. São ferramentas simples que Sim. dá para botar em prática se for organizado, mas que muitas vezes são ignoradas, né? Só que as consequências disso são absurdas, né? Porque se você cuida, se você cuida da sua alimentação, da sua saúde mental, futuramente você vai estar bem, você não vai passar por esse processo de burnout. Agora, se você não cuida, segue essa rotina muito louca, daqui a pouco o teu corpo para, a tua mente para, Sim. né? E você não vai ter como nem trabalhar. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Doutora Diana, a senhora pesquisa a psicoterapia fenomenológica existencial. Como esse olhar difere de outras abordagens e o que ele pode oferecer de prático para fortalecer a saúde mental? Certo. Na UFAM, que é o Laboratório de Fenomenologia Existencial, nós temos alguns projetos, tanto de pesquisa, elaboração de artigos, Sim. livros, quanto de projetos de extensão. Certo. Né? E nós desenvolvemos atendimentos, escuta qualificada, acolhimento da história de vida desse indivíduo, desse ser humano, para algumas escolas, né? Que é tão necessário, principalmente na rede pública, que nós temos um número de pessoas em situação de vulnerabilidade muito maior. Mas também não somente no projeto na UFAM, mas também eu atuo nas clínicas, né? Inclusive a RISE, utilizando essa abordagem que é de suma importância, extremamente rica de profundidade para cuidar desse ser humano. Porque o que nós percebemos, o adoecimento emocional, ideação suicida, crise de pânico, ansiedade, ela nada mais é do que falta de saúde mental, certo? Só que para nós adquirirmos a saúde mental, ela é uma conquista. Diariamente você vai aprendendo e introduzindo na sua rotina. Então, quando nós trabalhamos com a fenomenologia, eu vou acolher esse sujeito de uma forma que ele me relate suas dores, seu sofrimento, suas angústias. E eu vou querer saber como ele sente, como ele se percebe na experiência que ele me traz. Eu não vou julgar, eu não vou dizer, olha, você está errado. Eu não vou deixar essa pessoa mais apreensiva, né? Mas eu vou acompanhar em todo o processo de reeducação dele, para que ele descubra novas possibilidades. Então, nesse momento, é um espaço que, quando você está com um adoecimento emocional, ele precisa desse espaço de fala, ele precisa desse momento de desabafar, até para ele mesmo conseguir organizar seus pensamentos e entender o que é real e o que é fruto do adoecimento.
né? Então, na nossa terapia, nós vamos trabalhar da forma com que ele mais gosta. O que ele mais gosta de fazer? Você gosta de se expressar por desenhos? Você gosta de se identificar com personagens de filme, de série? Qual personagem você se identificou e quais características você mais gosta? Então, provavelmente, ele está trazendo aquilo que é dele. Então, é somente o que é dele, é o que ele traz. Não sou eu que introduzo o meu conhecimento. E nessa oportunidade, ele tem a chance de se reconhecer na vida, de perceber sua história, seus valores, seus feitos, suas qualidades. E ele vai começando a se perceber e se sentir importante, que ele tem uma trajetória de luta, de vitórias, que ele já passou por muitas situações e ele venceu, e essa vai ser mais uma vitória. Então, não é só uma conversa, tem toda uma estrutura, um objetivo, que ele vai começando a se sentir empoderado, vai começando a perceber novas possibilidades que nós fazemos com as perguntas, que é uma escuta, mas é uma escuta ativa, dinâmica, cheia de perguntas. Então, ele sai dali com várias possibilidades, tá certo? E as pessoas que não conseguiram ainda ter uma terapia, ou então encontrar um profissional qualificado, elas podem usar as redes sociais, né, como esse podcast, elas podem pesquisar, elas podem procurar a rede pública, ou até quando elas conseguirem, né, elas financeiramente, elas adquirirem uma terapia particular, que é muito importante. Porque, como falei para você, é uma conquista. Diariamente você vai estar introduzindo na sua rotina hábitos saudáveis, e você vai escolher. Ter saúde mental é uma decisão, não é verdade? É uma decisão que você vai precisar abdicar de várias coisas que você aprendeu. Você achava que era certo, mas quando você decide por ter sua saúde mental, você decide e você está pronto para pagar o preço. Sim. Você precisa estar disponível para passar o que tiver de passar até você conseguir o seu objetivo. Então, as pessoas que querem saúde mental, elas decidem por um estilo de vida mais saudável, por uma qualidade de vida. Então, ela vai começar a se reeducar, reorganizar, como ele falou, reestruturar, né, esse cognitivo. Você vai verificar os seus relacionamentos, como você está se relacionando com as pessoas, de forma respeitosa, de forma sincera. Saudável. Como você está se relacionando com você? Você está sendo verdadeiro? Ou você está sendo uma farsa? Ou você está acumulando todas as dores e não consegue dissolver isso, fica só guardando para você. Então, em terapia, você vai cuidar de todos esses aspectos. Sim. Não só hábitos saudáveis, né? Mas você vai cuidar de espiritualidade, você vai fortalecer dos seus relacionamentos, de como você está se entendendo, se amando, se perdoando, se cuidando. Como é que está seu amor próprio? Será que está cheio de julgamentos, cheio de cobranças? Você está se cobrando ao ponto de se culpar quando você não consegue aquilo que você queria. Você falou muito da questão do julgamento. Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que muitas crises de ansiedade estão relacionadas ao medo da pessoa de errar. Isso. Né, de falhar. Você pensa ali no seu trabalho, é muita coisa, eu preciso dar conta. Bem lembrado. O financeiro, eu preciso dar conta de pagar. O adolescente, né, que está naquela fase que começa a questão do bullying. Exatamente. Porque você está gordo, porque isso, porque aquilo. Isso. Nós temos uma pesquisa recente da OMS que traz 38 suicídios ao dia. Nossa. Na verdade, são quase 14 mil, de 11 a 14 mil por ano no Brasil, e 38 ao dia, pessoas que tiram a sua própria vida. E nessa pesquisa, o que nós percebemos que está presente? O desespero. E o desespero é o quê? É um descompasso
do que você pode e do que você quer. As pessoas que estão fazendo isso não têm esse equilíbrio. Elas não aceitam, porque o que elas querem é uma coisa, o que elas podem é outra. Então a sociedade ela te faz desejar coisas que você atinja objetivos para ontem, mas você não pode. Então as pessoas não estão tendo a saúde mental, o equilíbrio para saber lidar com essa situação. Então o que se vê muito em suicídio e ideações? É o desespero. Por todas essas questões que não foram cuidadas, que eu mencionei. Mas a nossa campanha está aqui, né, para durar o ano todo, não só o mês de setembro, para combater, para trazer informação, explorar esses aspectos, para que as pessoas busquem e saibam lidar, né, com o seu desespero, que elas busquem profissional, que elas busquem atividades diárias que elas possam estar fazendo para reduzir ali sua ansiedade, como o psicólogo Jean falou. Então, nós estamos aqui para isso. Vamos levar essa campanha para o resto do ano, que não fique só no mês de setembro. Sim, até porque quando bater o desespero, você para, respira, não, pera, preciso seguir o caminho, focar nessa solução, né? E lembrar que todo mundo tem um processo. Nós somos seres humanos cheios de falhas, né? Nós não vamos ser perfeitos, Sim. nunca. A gente vai errar e é bom errar porque a gente aprende com os erros. Não é Exatamente. isso? Tem que ter paciência, gente, É nesse um processo. trabalho árduo. Parabéns para as pessoas que trabalham com saúde mental, porque Sim. não é fácil, é muito desafiador, é muito difícil ser psicólogo, porque você está ali combatendo de frente com todas as mazelas da sociedade, digamos assim, que dificultam a saúde mental das pessoas. Ela já vem para nós totalmente adoecidas. E nós precisamos estar aqui, saudáveis, para poder conduzir o ser humano nesse processo de saúde mental. Então é muito difícil, mas é isso que faz ficar melhor, porque é desafiador e é mais um gás, é mais uma motivação para que nós conseguimos superar esses desafios. E nós entrevistamos um psicólogo recentemente e ele falou assim sobre diversos casos que é difícil, que a gente olha assim, é meio surreal que isso esteja acontecendo na vida das pessoas, né? Mas vocês que trabalham com isso, vocês estão de parabéns mesmo, porque é cada situação, é cada coisa que vocês mesmos precisam lidar com isso e ainda lidar com os problemas que vocês têm em casa, porque todo mundo tem problema, porque né? nós também somos seres humanos. Nossa, eu acho, é uma profissão assim admirável. Parabéns mesmo por tudo que vocês fazem no dia a dia e na vida das pessoas. Obrigada. Doutora, no ambiente do trabalho, especialmente nas áreas de alta pressão, como o direito, quais práticas organizacionais podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar dos profissionais? Legal. Eu estou com uma consultoria que nós fazemos mentoria nas empresas. Começamos agora, é um projeto novo por conta da nova NR que foi lançada, que vai ser obrigatório ano que vem, você avaliar e gerir os riscos psicossociais. E eu já estou realizando com os colaboradores de empresa essa mentalidade, introduzindo essa mentalidade e observando os comportamentos, observando os fatores de risco. E o que eu percebo que está uma coisa quase que generalizada, a ansiedade e o burnout nas empresas. Porque eles se cobram. Sim. Exageradamente. A empresa cobra, que é o papel da empresa. Sim. Você está ali para trabalhar. Só que o que acontece? As pessoas elas estão com a saúde mental já adoecidas, elas vão para casa, geralmente já leva aquela responsabilidade, aquela sobrecarga de trabalho, trabalham em casa também, não tem uma qualidade de sono, não tem um bom relacionamento com a sua família, ou quem é só, não tem um autocuidado, um momento de lazer, um momento de descanso, não vive ali seus hobbies, não sabe muitas das vezes nem quais são os seus hobbies mais. Então,
é algo adoecedor, ela não tem qualidade de vida, é só trabalho, trabalho, trabalho. E o burnout é o adoecimento do trabalho. Então, é uma cultura organizacional que se instaurou assim hoje em dia. E nós, profissionais da saúde mental, estamos aqui para quebrar essa cultura, para levar as pessoas para o caminho da saúde mental, que é muito difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos e contem com a gente. Muitas vezes o autocuidado ele é visto como um luxo. Como mudar essa mentalidade, né? E mostrar que na verdade é uma necessidade. Isso, o ato de respirar, meditar, fazer yoga, nossa, isso estava muito anos-luz da realidade do brasileiro. Hoje em dia, sim, já está sendo introduzido nas rotinas. Mas como esses comportamentos básicos são importantes, são tão simples. Viver em estado meditativo não é você ficar ali zen, parado, um tempão do seu dia. Não é isso, gente. Até porque isso é incabível na nossa realidade, de acordo com tantos compromissos que nós temos. Mas viver em estado meditativo é você estar presente. É você exercer a sua presença. É você se sentir, se perguntar ao acordar, como eu estou me sentindo? Nesse momento que você está se perguntando, está observando como você está se sentindo, faz uma respiração. Observa o ar que entra lentamente pelos seus pulmões e sai lentamente pela sua boca. Observa os batimentos cardíacos. São 3 minutinhos que você faz esse autocuidado que não vai tirar um pedaço seu. Então, mas o que as pessoas fazem? Elas vão direto no celular. E aí lá no celular tem um monte de estímulos que são estressores. Ou tem problemas, ou tem obrigações, e ele já começa a ficar nervoso desde aí. Então percebe que na sua rotina não temos nenhuma prática de autocuidado, que isso deveria ser natural. Em primeiro lugar, o nosso bem-estar. Escutar uma música, fazer uma yoga, um alongamento, uma automassagem. Respirar profundamente. Quando você vai tomar um banho no chuveiro, observa a água caindo lentamente no seu corpo. Se divirta, celebre, contente-se com as coisas que você tem. Porque quando você se contenta, você vibra, o seu corpo manda sinapses que está tudo bem. A química do seu corpo fica perfeita, ocitocina, né? Dopamina, que nós precisamos para ter a nossa sensação de felicidade. Então, todas essas coisinhas básicas, as pessoas vão deixando passar por conta das cobranças, exigências sociais. O exercício de respiração entra naquela lista que o Dr. Jean falou, né? Tipo, de ferramentas simples para cuidar da saúde mental. Isso, exatamente. Sim. Junto com a meditação, né? Então, eu sempre oriento a respiração relaxada, né? E também utiliza também o relaxamento muscular progressivo, né? Então, quando você utiliza esse relaxamento, né, de você tensionar os seus músculos, né? Por exemplo, um movimento simples, né, que pode gerar é você girar toda a cabeça para o lado e aí aguarda alguns segundos e volta. E é assim para o outro lado também. E aí você vai sentindo um relaxamento, né, nos seus músculos. E naquele momento que você está tão tenso, tão agitado, né, com a cabeça tão cheia de coisas, né, e aí você junta esse relaxamento muscular, a respiração, né. Então, em momentos ali que antevém uma crise de ansiedade, né, o nosso corpo, o nosso cérebro entende que a gente está ali no momento de luta ou fuga. Então, é preciso se preparar para o combate, é preciso se preparar para fugir, mas na verdade a gente está, né, como eu falei, num ambiente seguro, mas só na nossa mente que a gente está em perigo. Então a gente precisa utilizar dessas técnicas para trazer a normalidade da nossa respiração, dos nossos batimentos cardíacos, né? Então a gente utiliza da respiração, utiliza do relaxamento muscular para exatamente trazer essa sensação de alívio, de relaxamento, e a meditação é exatamente trazer a nossa mente para o momento presente.
Então, quando a gente está ali passando por uma situação de ansiedade, a nossa mente está, né, em plena catástrofe ali, eu vou morrer, os meus parentes vão morrer, eu vou passar mal aqui, eu vou desmaiar, as pessoas vão rir de mim, né, eu vou ser ridicularizado, eu vou passar uma situação de constrangimento. Então, você percebe que várias situações, vários desfechos vêm na mente da pessoa, né? Sim. Desfechos que geram ansiedade. Então, quando a pessoa faz a meditação, né, traz ali, coloca ali, ativa os seus sentidos, né? Então, ela coloca ali perceptível a sua audição, o seu olfato, né? Se concentra naquele lugar que ela está. Então, ela volta a sua mente para o momento presente. Tira, né, das preocupações, da agitação do futuro, onde a nossa mente está se antecipando a um problema, se antecipando a uma catástrofe, traz de volta através da meditação. Então a meditação serve para isso, né? Para voltarmos ao momento presente, trazer esse relaxamento e a gente poder sair do estado emocional de ansiedade e voltar ao nosso estado normal de essa presença, racionalidade. né? Exatamente. Essa presença para o corpo, para o que é real, para o agora. Sim. E você não pode viver no futuro ou então no passado. Mas quando você medita, você se traz para o presente, para o agora. O que você tem é somente isso, está tudo bem, não está acontecendo nada. Sim. Então você tira a sua mente que vaga pelo passado e pelo futuro e traz ela para o simples, para o agora, para o seguro, para o que realmente existe. Então, treino que parece que não vai funcionar, não tenho paciência, isso não vai adiantar. Mas ao longo dos dias você vai perceber que sim, ele funciona. Então você precisa persistir, ter paciência e continuar. É um processo, é uma conquista. Sim, se não conseguir no primeiro dia, no segundo dia já vai conseguir. De fato, que nem você falou, é paciência. É igual a atividade física, né? Sim. Você não vê o resultado nos seus músculos em um mês, né? Precisa 6, 1 ano para ter obter algum resultado. Constância ali para poder ver ali um músculozinho. Exatamente. Existe diferença entre as práticas de autocuidado individual e as estratégias coletivas no ambiente de trabalho ou na família? Como equilibrar esses dois lados? Quer responder? Pode falar. Então, sim, como nós falamos, como você lida com você mesmo, né? Você está sendo sincero, você está vivendo de uma forma que você busque a saúde, tanto física quanto mental, ou você está querendo enganar quem? A você mesmo? Você não está conseguindo enganar. Sim. Então, as práticas diárias são essas que nós estamos falando. Coisas simples. Uma higiene do sono, uma meditação, né? Elabore ou execute hobbies. Coisas que você gostava quando você era adolescente de fazer, que hoje você não faz mais. Resgate isso. Resgate seus sonhos. O que eu sonhava que hoje eu não sonho mais? Que isso vai te trazer vida. E principalmente a relação com os outros, como você falou no contexto organizacional, que você tenha relações respeitosas, com diálogo, com companheirismo, com parceria. Isso vai te trazer saúde mental também. Porque o que as pessoas desinformadas acabam acreditando? Que se ela brigar, se ela discutir, sair por aí discutindo, isso não vai impactar. Porque ela é forte, ela consegue passar por isso. Mas impacta quimicamente, espiritualmente, emocionalmente, impacta. Então, evitar essas relações de conflito. Joga o orgulho de fora um pouquinho, sabe? O impulso, a agressividade. Isso vai te trazer um bem-estar a longo prazo. E também vai melhorar a produtividade da empresa. Então, ganho para todo mundo. Resgatar valores simples e básicos de saúde emocional, mental. É isso que vai te garantir mais lá na frente que você não adoeça. Sim, tem que tirar o orgulho. Tem muita gente que se prende, né? No orgulho. Não, eu sou isso, eu sou aquilo e é do meu jeito e pronto. E não é assim. Você acaba se prejudicando, isso, né? E você mesmo se agride, se pune. Porque faz o mal corpo pra vai si sentir. mesmo. Você já não vai dormir bem, você já Sim. não vai passar a semana bem, você vai ficar adoecer. nervoso. Mas você está fingindo que está tudo bem.
Quais mitos sobre saúde mental vocês acreditam que ainda precisam ser quebrados para que possamos avançar como sociedade? Eu acho que tem vários, né? Desde que o que a gente falou no início, né? A questão da estigmação, de que a terapia é só para grupos específicos de pessoas, né? Então, só se eu estiver ali no sofrimento extremo, né? E ali totalmente inoperante, totalmente ali sem nenhuma condição, né, de continuar a minha vida. Então eu estou ali numa crise de ansiedade forte, né? Eu estou ali com depressão, muita tristeza, estou ali com vários transtornos, né? Então a terapia é para essas pessoas. Mas na verdade a psicologia, né, ela não se resume apenas à psicologia clínica, né? Então ela tem várias áreas, desde a psicologia jurídica, organizacional, social, mas especificamente na psicologia clínica, né, a gente trabalha também o desenvolvimento de habilidades, entendeu? Então não necessariamente a pessoa tem algum problema psicológico. Ela pode ter o quê? Timidez, né? Uma dificuldade de falar em público. Ela pode ter ali uma dificuldade ali de socialização, né? Ela pode ter ali um problema conjugal, né? Que ela precisa melhorar, desenvolver alguma habilidade, né? Ela precisa ali mudar, trazer essa mudança mental, por exemplo, para o emagrecimento. Então, é uma pessoa ali que sempre falha, né? Uma pessoa inconstante, que sempre começa, mas não conclui, entendeu? Então, não é uma coisa assim grave que pode dizer, nossa, isso para algumas pessoas pode ser uma coisa tão simples, né? Mas para quem realmente entende, sabe, né, que isso a longo prazo pode ser prejudicial, por exemplo, ser uma pessoa inconstante, né? Começar algo, não terminar, começar uma faculdade, parar e ficar indo, pulando de um lado para o outro, né? Começa um relacionamento, tem medo de se relacionar. Então você vê que questões da nossa vida cotidiana podem ser levadas na terapia, né? E aí o próprio indivíduo entende, né? Por que eu ajo daquela forma, né? E na abordagem da TCC, o indivíduo compreende os seus pensamentos automáticos, por que vem esses pensamentos. Aí a gente vai mais lá atrás, crenças centrais, né? E aí, às vezes, o medo de se relacionar é o abandono que teve do pai, da mãe, entendeu? Então, crenças centrais que foram ali formadas e cristalizadas na infância e que hoje geram impacto na nossa vida. E a gente nem percebe, né? Que de forma inconsciente a gente age do jeito que a gente se afasta das pessoas, a gente trata mal as pessoas porque na infância e adolescência a gente foi orientada, as nossas experiências nos guiou para gerar essa crença e a gente agir dessa forma, entendeu? Então na terapia, às vezes a gente vai com uma demanda e a gente sai dali se conhecendo mais, percebendo que a gente tem crenças que estavam inconscientes, né? E aí por isso que a terapia acaba despertando esse autoconhecimento, né? Que às vezes a gente leva só uma demanda e aí uma demanda vai levando a outra, entendeu? E aí gera esse autoconhecimento e aí a pessoa percebe, não, eu ajo dessa forma, eu sou assim narcisista porque talvez a minha mãe era narcisista, estou replicando, eu estou repetindo o comportamento, entendeu? Então é uma coisa bem complexa e faz uma grande diferença. Então esse mito, né, de achar que é só para quem realmente está ali em último momento, em último grau ali de doença, né? É uma coisa que hoje as pessoas estão percebendo mais, né? Que elas podem contar com a terapia, podem contar com o apoio psicológico, né? Para se desenvolver, para se tornar um profissional melhor. Então, às vezes ali o profissional precisa, né? Se expressar melhor, precisa perder alguns medos, né? Para poder executar bem o seu trabalho. Então, a terapia vem para justamente também auxiliar nessa parte. E é isso, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu queria que vocês deixassem uma mensagem, uma dica para quem está nos assistindo. Começo, doutora Diana? Sim. Vou aproveitar a oportunidade e pedir para que me sigam no Instagram, tá? Por favor. @Diana Almeida do Rosário. Lá eu posto lives, vídeos para quem busca saúde mental. E estou sempre fazendo trabalhos voltados, né, para esse público. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer, escolham, decidam pelo caminho da saúde mental. Vocês vão perceber que é a melhor escolha que vocês possam fazer para a sua vida. Uma vez que todos nós percebemos que nós estamos sendo levados para o caos, para o adoecimento. Não é que
as dificuldades não vão existir, todos nós vamos ter nossos atravessamentos da nossa vida. Isso vai acontecer. Só que nós precisamos estar munidos de práticas, de força, para que nós tenhamos a responsabilidade de enfrentar nossos desafios de uma forma saudável. Então, escolher a saúde mental como estilo de vida, priorizar a saúde mental, que envolve a espiritualidade, saúde nos relacionamentos, é uma atitude muito inteligente. Porque quando você passar pelos seus atravessamentos, você não vai estar adoecido. Você vai saber lidar e enfrentar com responsabilidade. Isso é qualidade de vida. Isso é felicidade, isso é saúde. Então, não é só buscar outros bens, né? Nós sabemos que também é importante, mas priorize pela sua saúde mental, que os outros âmbitos da sua vida, todos vão estar bem, todos vão enriquecer, vão fortalecer. Eu garanto. Muito obrigada, doutora. Perfeito. Aproveitar o gancho da doutora Diana, deixar o meu Instagram também, @GiancarlosPC, né? Falar também da nossa clínica Rise, que fica localizada aqui na Avenida Belo Horizonte, bem próximo daqui de onde nós estamos, né? E todos nós trabalhamos lá, temos uma outra gama de profissionais também para atender, né, aos pacientes, aqueles que necessitam. E a minha mensagem né, nesse mês de setembro, e é uma coisa que eu estou sempre falando, né, durante esse mês, se você estiver cansado, aprenda a descansar, não a desistir, né? Então, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente está na correria da vida, né? E aí a gente acha que o desistir é a melhor solução, mas na verdade, às vezes a gente só precisa descansar, né? E esse descanso pode estar ali na terapia, pode estar nos fatores de proteção contra o suicídio, né, que são ali rede de apoio, né, senso de propósito, né, a própria o contato com a família, né. Então todos esses fatores, né, ajudam, né, quando a gente cuida da nossa saúde mental, quando a gente cuida da nossa saúde física. Então esses fatores de proteção ajudam, né, a diminuir pensamentos, ideações, e para aqueles que estão cansados, né, descanse, né? Não desista, a vida vale a pena ser vivida. Então é uma mensagem que a gente vai continuar espalhando não só no mês de setembro, mas durante todo o ano, né? Porque não é só em setembro que os casos acontecem. Então, sim, como a doutora Diana falou, 38 pessoas por dia, quase 14 mil por ano. Então é um assunto que a gente vai continuar, né, falando, vamos continuar atendendo, cuidando das pessoas, né? E aí nós, como terapeutas, profissionais, né, quando a gente encontra um caso tão delicado, um caso tão sensível, né, a gente tenta utilizar, parafraseando ali um teórico tão importante da psicologia, que ele diz, né, que a gente deve dominar todas as técnicas, conhecer tudo, né, sobre a psicologia, mas quando a gente tocar uma alma humana, a gente precisa ser outra alma humana, né? Então, no nosso trabalho, a gente está ali de humano para humano, né? Não só de profissional para paciente ou qualquer outro tipo de comparação, mas é uma pessoa, né, que está aqui, que entende, a outra que se importa com a vida humana, né, que está disponível e que entende, né, que o suicídio, tirar sua vida, qualquer outra coisa desse tipo, não é a saída e não é uma alternativa totalmente pensável, entendeu? Para nós. Então, descansar e não desistir. E esse acolhimento é tão necessário. Tanto o Dr. Jean quanto a doutora Diana, eles atuam na Rise, que é uma empresa parceira da CAAM. Você é advogado, advogada, seus dependentes, vocês têm desconto. Entra no site da CAAM, que está tudo lá, todas as informações que vocês precisam. E eu quero agradecer por vocês compartilharem conosco tanto conhecimento, explorar esse assunto que é tão importante e tão necessário para a sociedade. Muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui conosco, doutor Jean, doutora Diana, muito obrigada. Eu que agradeço. Pode contar sempre conosco. Ai, obrigado. Que bom, eles vão voltar aqui outras vezes. E eu quero agradecer você que nos assistiu até aqui. Muito obrigada. Não esqueça de seguir a CAAM no Instagram, @CAAMAmazonas, para conferir todos os nossos eventos
Amanhã, dia 25 de setembro, dia 26 de setembro, nós temos eventos aqui na Caixa de Assistência voltado para a saúde mental, para o autoconhecimento. Então participem, é evento gratuito, aberto ao público e venham, participem, que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. E muito obrigada e até o próximo episódio.